Já parou pra pensar que apesar de terem o mesmo nome, todos esses jogos Resident Evil são muito diferentes entre si, e o que conecta todos eles são mecânicas que fazem parte do core da franquia desde o seu lançamento lá atrás em 1996. Pra quem já conhece os jogos da franquia de cabo a rabo e já bateu até aquele enjoo, né, mas tá querendo mais, hoje a lista é dos top 8 games que mais capturam a essência dessa mistura doida aí que é os jogos Resident Evil. I can't tell you over the phone, but I haven't encountered anything like this before. Depois que um misterioso apocalipse atingiu uma cidade pequena e transformou quase todo mundo em vampiros zumbis, o policial Marcos e o ex-soldado Hank precisam descobrir quem é o responsável por tudo isso, enquanto tentam sobreviver na cidade infestada de monstros. Primeiro ponto, esse jogo é uma grande homenagem aos clássicos survival horror como Silent Hill e Resident Evil. Para quem curtiu Resident Evil 2, esse jogo aqui também possui 2 cenários e cada personagem, portanto, tem lugares diferentes para explorar. Falando em cenários, tem muita coisa aqui que lembra Resident Evil, mas eu dou destaque para o mapa da cidade, que é algo que a gente não vê tanto assim na série, mostrando que o game não é só uma cópia barata de Resident Evil. E apesar de soar meio estranho esse lance de vampiro zumbi, na prática tá bem legal e é um conceito bem bacana até, principalmente para quem curtiu aquela parte do castelo de Resident Evil Village. O jogo tem um bom equilíbrio entre combate, administração de recursos e, é claro, também conta com diversos puzzles, e acredite se quiser, tudo isso foi feito por apenas uma só pessoa, que claramente é um grande fã de Resident Evil. No ano de 1980, em algum lugar do bloco soviético, uma misteriosa floresta parece ter engolido um grande território. Acontece que alguns habitantes ficaram presos no meio disso tudo, já que por algum motivo estranho a floresta não parava de crescer, além de ser aparentemente impenetrável. Para piorar a situação, um vírus parece ter infectado os moradores da área, transformando os habitantes em monstros sinistros. Uma equipe do governo foi mandada para investigar a situação, e então foram construídos túneis e esconderijos que supostamente levariam para fora da floresta. Quando o jogo começa, essa zona já parece ter sido evacuada e o jogador então controla um doutor que ainda tenta achar uma cura para essa praga misteriosa, ao mesmo tempo que tenta escapar dessa situação aí maldita. Não deixe com que as aparências te enganem. Darkwood é uma verdadeira aula de survival horror e é um dos jogos mais desafiadores que tem por aí. Muitas mecânicas dos clássicos survival horror como Resident Evil fazem parte da gameplay de Darkwood, porém é tudo meio que levado ao extremo aqui. Durante o dia, o jogador pode explorar um mundo semi-aberto, cheio de enigmas e NPCs misteriosos, e é super recompensador achar munições e itens importantes para a criação de outros itens e até mesmo para a progressão da história. Detalhe que o mapa não te mostra exatamente onde você está, então são passos sempre muito cautelosos para não perder o caminho de volta para a base antes que escureça. E de noite o bicho pega literalmente, porque a base pode ser atacada por alguns monstros, e aí tu vai saber o que é passar uma agonia jogando videogame. Não é um jogo de defesa de base, porque existem inimigos também na parte do dia, e cada passo e nova descoberta te faz sentir aquela mesma sensação de recompensa de quando você acha um item importante ou uma nova arma em um jogo Resident Evil, por exemplo. Além de tudo, a história é bem sombria e conta com finais diferentes, side quests e alguns personagens bem estranhos. A propósito, toda a arte do jogo é baseada no folclore eslávico, então a bizarrice é meio que garantida aqui. Outra coisa que você podia me garantir é deixar aquela sua inscrição top aqui no canal, até porque enquanto eu não ganhar algum dinheiro com isso, a galera aqui em casa vai continuar achando que eu só tô vagabundando, né? Então me ajuda aí, bora pro próximo. Depois de pegar o carro emprestado dos pais, Henry só estava a fim de tirar umas boas férias, mas como a felicidade do pobre dura pouco, o carro tinha que dar pau ali no meio do nada. E é aí que um humilde senhor resolve se aproximar e oferece ajuda em troca de um pequeno favor do Henry. Então o nosso corajoso herói vai lá na casa do velho só para descobrir que aquilo ali é uma grande armadilha. Para piorar, esses caras são canibais sinistros e agora o jogador está preso aí dentro dessa casa. Aí vem a pergunta, que diabos que isso aí tem a ver com Resident Evil? É claro que existem muitos jogos a lá Resident Evil, mas eu queria fazer uma lista um pouco menos óbvia, né? Então primeiro, para quem gostou de Resident Evil 7, esse jogo traz muito daquela estética de VHS, e está presente em algumas partes do jogo, e também conta com a presença de um perseguidor sinistro. O inventário é praticamente aquele mesmo esquema, bem limitado, e faz com que você tenha que fazer o backtracking, que é outra pegada clássica aí do Resident Evil. Os recursos são limitados, inclusive o número de saves também. Você tem que achar umas fitas VHS para poder estar salvando o seu progresso, sem mencionar que o jogo também contém vários puzzles, o que faz de Cannibal Abduction uma curta, mas tensa experiência para quem é fã de um clássico survival horror. But I left the gate wide open.
Tudo começou em agosto de 1998, após um grave acidente nos interiores do laboratório Aegis, localizado no estado de Washington. O governo dos Estados Unidos precisa fazer urgentemente o transporte de uma carga altamente viral. Durante o transporte, alguma coisa dá muito errado e toda essa carga é despejada em cima dos moradores de uma pequena cidade, transformando então Kinsight em uma cidade fantasma, repleta de mortos-vivos e criaturas sinistras. Se isso parece familiar, é porque Daymare 1998 tinha a intenção de fazer mais do que só uma homenagem. O projeto da Invader Studios começou como sendo um remake de Resident Evil 2, chamado inicialmente de Resident Evil 2 Reborn. O projeto estava tendo muita atenção do público e fez com que a Capcom, empresa dona do jogo oficial, chamasse a equipe da Invader para jogar aquele balde de água fria, que acabou resultando no cancelamento do projeto. E como forma de gratidão pela ideia multimilionária que a Capcom passou a ter nas mãos, alguns desenvolvedores oficiais da franquia Resident Evil resolveram convencer a Invader de criar uma nova IP e até fizeram parte do projeto. Juntando tudo isso com o financiamento do público, nasce então a franquia Daymare. Não é um jogo perfeito e alguns dos seus controles precisavam de um pouco mais de polimento, mas mesmo assim, Daymare chega a ser até mais assustador em algumas partes do que o próprio Resident Evil. Alguns monstros têm um design bem sinistro e o gráfico do jogo não deixa tanto assim a desejar. Para quem é fã de Resident Evil, o Daymare é como algo que você já viu, porém com algumas ideias únicas dessa franquia. Acidente em laboratório parece ser mais um pré-requisito, né, para um jogo Resident Evil. E é exatamente assim que esse jogo começa. O telefone toca, tudo foi pro saco lá no lugar onde você trabalha e agora a missão é ir lá e ver o que tá rolando. Chegando no local, a cena é tensa porque um vírus acabou infectando todo mundo e o lugar tá simplesmente sinistro. Do Resident Evil 1 ao 7 existem muitas mecânicas desses jogos aí. Aqui tem baú, combinação de itens, puzzles, cenários que lembram a mansão e também aquela parte lá maldita do Resident Evil 7. E além de tudo não tem autosaves, o que dá uma tensão a mais. E é claro, muitos zumbis e chefões, além de um clima mais obscuro e acinzentado do que no próprio Resident Evil 7. O jogo foi feito por um grande fã de survival horror e os gráficos são impressionantes para um time tão pequeno. Ebola 2 pode não ser muito original, porém é super válido dar uma chance para esse jogo que tem mecânicas que todo fã de Resident Evil adora. No ano de 1916, a França e a Alemanha estão em guerra, e o soldado francês Henry está no meio da zona de batalha à procura do seu amigo Lambert, que havia desaparecido após uma patrulha. Encontramos o Lambert à beira da morte, preso dentro de uma grande cratera. Henry então usa um pouco do líquido que saía do centro dessa cratera para reanimar o Lambert, então os dois partem para sair daquele lugar. Mas logo em seguida, os dois são avistados por tropas inimigas e são atingidos por uma grande explosão que os deixa inconscientes. Algum tempo depois, o Henry acorda sozinho em um bunker, sem se lembrar de como acabou indo para lá. E não demora até ele descobrir que ele não tá exatamente sozinho. Tem um monstro sinistro que matou todo mundo lá embaixo e agora você precisa escapar desse terror. Foi uma grande surpresa pegar o Amnesia The Bunker sem ter visto nada sobre o jogo antes e descobrir que muitas das suas mecânicas são altamente inspiradas em jogos como Resident Evil e Alien Isolation. Assim como em Resident Evil, tem muitas portas trancadas e lugares inacessíveis até que você encontre um determinado item. Então o backtracking nesse jogo é muito presente. Até porque, assim como nos clássicos survival horror, o seu inventário também é muito limitado, mas pode ser aumentado bem no estilo Resident Evil 2 Remake, achando aquelas bolsinhas, né, que te dão um espaço a mais. Ter que ficar indo e voltando, fazer o gerenciamento de inventário, procurar upgrades, olhar e ter que memorizar o mapa e até mesmo enfrentar o bicho de vez em quando, tudo isso passa uma vibe a la Resident Evil, sem contar que o game é um grande puzzle por si só, e vez ou outra eu acabei ficando perdido sem saber pra onde ir. É claro que não tem a ação que os jogos Resident Evil têm, mas cada vez mais os perseguidores estão mais comuns na franquia. Foi uma grande surpresa esse ano e algo que você precisa jogar se é fã de Resident Evil. Please, miss. You have to help me get out of here. Após receber uma carta misteriosa sobre um caso de desaparecimento de duas crianças gêmeas, Caroline parte para investigar o aparentemente abandonado hospital Edinburgh, com a esperança de obter algum tipo de resposta. É claro que as coisas começam a dar muito errado, então ela se vê presa nesse lugar com criaturas medonhas. Galera, aqui a brincadeira começa a ficar séria porque Tormented Souls é uma verdadeira carta de amor aos fãs do clássico survival horror, além de facilmente ser um dos jogos mais desafiadores dessa lista. Os puzzles desse game são daqueles que você comemora só de ter acertado, mesmo que a única recompensa
recompensa seja prosseguir no jogo. A parada aqui é bem complicada. O jogo é como uma fusão de Resident Evil e Silent Hill. Os cenários ficam cada vez mais sombrios, os monstros são feios pra cacete e os puzzles, como eu disse, vão ficando cada vez mais inventivos e complexos. A história começa meio besta e parece até que vai ser uma coisa bem previsível, mas vai por mim, o jogo tem suas reviravoltas e guarda algumas surpresas. A jogabilidade é estilo dos clássicos Survival Horror, então dá aquele nervoso, né, de não saber o que tem do outro lado da sala por causa da câmera fixa. E pra piorar, em ambientes escuros você não consegue segurar a vela ao mesmo tempo que atira, então a escuridão tem um papel importante no jogo e não para de ficar cada vez mais obscuro. As munições são bem limitadas e você só pode salvar o jogo achando um item específico, bem estilo Resident Evil 1, e às vezes é até melhor evitar o conflito para salvar munição para um eventual chefe ou algo do tipo. Tudo isso faz de Tormented Souls uma experiência que vai desafiar até mesmo quem já jogou todos os jogos Resident Evil. É um pouco difícil falar sobre esse jogo, com uma história complexa que envolve guerra, exploração de novos planetas, humanos sintéticos, relacionamentos, vírus e corrupção. Signalis é uma verdadeira obra-prima, especialmente se você é fã dos clássicos Survival Horror. Nele, controlamos Esther, uma androide que parte em busca da sua comandante humana Ariane, depois que a nave em que as duas estavam cair em um planeta desconhecido. Acontece que muito dessa história é aberta a diferentes interpretações. O jogo possui ao menos 4 finais diferentes, que não dependem só de você achar um item ou outro, mas também do seu estilo de gameplay. A ambientação do jogo é sinistra e o mapa lembra muito o estilo Resident Evil. Como seu espaço de inventário é bem limitado e os itens são escassos, você pode escolher por uma abordagem mais stealth ou partir para uma gameplay mais agressiva. Os puzzles e algumas mecânicas, como por exemplo usar as frequências de rádio para resolver enigmas, é uma das coisas mais legais do jogo. Sem falar que todo fã de verdade de Resident Evil gosta de ficar indo de lá para cá, abrindo novas portas e achando novos itens. O jogo também tem chefões e uma boa variedade de inimigos, e sem entrar em spoilers, depois a coisa começa a ficar bem mais sinistra, com o cenário mudando para uma vibe ali um pouco mais Silent Hill. Facilmente é o jogo mais original e criativo dessa lista. Signalis é uma experiência gratificante e surpreendente do início ao fim. Com certeza um jogo que poderia até mesmo ser um clássico se fosse lançado há anos atrás. E talvez você vá querer rejogar aí algumas vezes para conquistar alguns dos seus diferentes finais. Com certeza merece o número 1 de um verdadeiro jogo inspirado nos clássicos como Resident Evil, e é uma compra certa para os fãs da franquia. Galera, esse foi o vídeo. Se puderem, deixem seus comentários. Essa lista aqui é feita de jogos um pouco menos óbvios, né? Porque é claro que existem jogos aí que todo mundo já conhece, como Dead Space, outros jogos de zumbi, o próprio Silent Hill, mas é isso aí. Valeu, tamo junto, até a próxima.